Ouça a partir de agora, programa Batizados e Enviados. A missão não para. Realização Conselho Missionário Diocesano. A apresentação Padre Irineu. Olá, missionários e missionárias! Está começando o programa Batizados e Enviados. A missão não para. Você pode nos acompanhar pelo site da Diocese de Colatina, acessando o banner da rádio, ou pelo aplicativo da Diocese de Colatina. Registramos hoje a participação da Paróquia São Pedro de Baixo Guandu, aonde exerço o meu ministério presbiteral como vigário paroquial. Queremos então saudar neste dia, com um abraço carinhoso e virtual, a Fátima, a Glória, a Jordânia, a Regina Brezeski, o Hugo, o Brás de Souza e todo o povo guanduense ligado em nosso programa. Um abraço ao povo querido da Paróquia de São Pedro. Pouco a pouco a gente vai registrando a participação das diversas paróquias que estão nos acompanhando. Você também pode entrar em contato conosco pelas redes sociais ou pelo e-mail comidecolatina@gmail.com. Hoje, quem participa conosco é o seminarista David José Langa Lopes, que está cursando o 4º ano de Teologia. Dentro em breve, teremos padre novo, se Deus quiser. O seminarista David irá nos apresentar os 12 passos para a implantação da IAM em nossas paróquias. Todo o material que está sendo utilizado nestes programas, você pode adquirir este material, que é o material de subsídios para assessores da IAM, pelo site das Pontifícias Obras Missionárias, POM. São um conjunto de livros pequenos e de um valor bem razoável. Lembrando que todos os nossos programas são disponibilizados semanalmente no formato de podcast, na página do Facebook da Rádio Web Diocese de Colatina. Você pode ouvir novamente o programa a hora que desejar, além de poder compartilhar com seus contatos. Acesse, compartilhe, mande sua opinião. Queremos a sua participação aqui no programa Batizados e Enviados. Nós estamos vivendo o mês paulino e, por isso, vamos continuar nossa breve reflexão sobre o grande missionário São Paulo. Após sua conversão, São Paulo voltou a enxergar e agora enxergar de um modo novo. Paulo foi batizado nas águas, o que simboliza a vida nova que ele recebeu em Cristo Jesus. O Espírito desce sobre ele, faz dele templo de Deus, apóstolo de Cristo. Paulo começa então a anunciar o Evangelho e por isso é perseguido. Certa vez em Damasco, Paulo foi perseguido pelos enviados do governador e para escapar teve que sair escondido por uma janela, escondido dentro de um cesto, descendo pela muralha. Confira, 2 Coríntios 11, versículos do 32 ao 33. 2 Coríntios 11, versículo do 32 ao 33. Paulo, cheio de paz, continua a anunciar o Evangelho. Jesus Cristo é a sua segurança, sua luz e sua esperança. Hoje nós vamos conhecer como aplicar os 12 passos para organizar um grupo da infância e adolescência missionária. 12, como também são 12 os apóstolos de Jesus, que escolheu para serem seus continuadores da missão. Assim, a organização de um grupo da IAM quer ser um caminho apresentado por 12 passos. Esse caminho deverá ser percorrido e construído junto com a comunidade local. A organização de um grupo não depende somente do assessor ou das crianças e adolescentes que estarão participando, mas necessariamente precisa do envolvimento do pároco, das lideranças, da comunidade e das famílias envolvidas. Todo o processo, desde a primeira iniciativa até o momento do transbordar, está intimamente relacionado com a formação dos assessores, com a espiritualidade missionária e o olhar atento para a realidade. A forma linear de apresentar os passos para organizar o grupo
facilita o processo de acolhimento do carisma da obra na comunidade para a qual a IAN será apresentada. É importante seguir e atentar-se às características de cada etapa para bem entender e aplicá-las corretamente. Vamos ver então quais são esses passos. O primeiro passo é a semente. Em uma paróquia ou comunidade onde não aconteçam os encontros da infância e adolescência missionária, pode acontecer que alguém já ouviu falar, leu ou tem experiência com a IAN ou demais obras pontifícias. Essa pessoa então é como uma semente, da qual pode surgir a grande árvore desta obra missionária. Esse germinar também é apresentado por Jesus na parábola da semente. O reino de Deus é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes, como podemos ver em Marcos 4, de 31 a 32. Cada semente tem o seu tempo para germinar, crescer e produzir seus frutos. Deste modo, as pessoas que tiveram a iniciativa para organizar os grupos da IAN devem começar falando sobre ela com outras pessoas, com o pároco, o conselho comunitário ou paroquial, com pessoas entrosadas na vida da igreja e sensíveis à nova proposta. O segundo passo que nós vamos ver é o terreno. A semente é o carisma da obra da infância e adolescência missionária. É um dom da igreja. Agora necessita de um terreno para ser lançada. Tratando-se de uma obra missionária católica, o terreno então será o quê? A comunidade local. Assim como exemplifica o Evangelho, um homem saiu para semear e as sementes caíram em diferentes terrenos, a recepção da obra poderá ser diferentes aceitações. No entanto, este momento de preparar o terreno é muito importante para próximos passos a serem dados. Não é possível iniciar a IAN em uma comunidade sem o apoio e a aprovação das lideranças da igreja local. Nosso terceiro passo é a equipe. A semente lançada em um terreno fértil e acolhedor germina e produz frutos. A partir disso, então, é necessário que se constitua uma equipe de pelo menos 3 ou 4 pessoas responsáveis que se disponham a comprometer-se com a IAN na comunidade local. É importante que a obra não inicie apenas com o interesse de uma única pessoa. Assim como Jesus compôs um grupo de discípulos, pessoas de seu cotidiano, pescadores que estavam pescando e outros que consertavam as redes, assim também na comunidade local existem pessoas que estão à espera de um convite para se colocarem a serviço. É importante que sejam identificadas pessoas que sejam dispostas a trabalhar em equipe, se identifiquem com crianças e adolescentes e que estejam dispostas a juntas percorrer o caminho missionário. Nosso quarto passo, o preparo. As pessoas que se dispõem a organizar a IAN na comunidade são convidadas, em primeiro lugar, a participar do encontro de formação para assessores e assessoras da IAN, conhecido também como o EFA-IAN. É importante também que o pároco, o primeiro animador comunitário e paroquial, tenha conhecimento das pessoas que estão se comprometendo com a obra. Posteriormente, essa equipe apresenta-se à comunidade e se mostra disponível a colocar em prática aquilo que aprendeu, sempre atenta às dúvidas e novas informações que possam estar seguindo. Para esse estudo e aprofundamento, a equipe poderá contar com a ajuda de materiais disponível no site das Pontifícias Obras Missionárias e o blog da Garotada Missionária, com as coordenações diocesanas ou regionais. Como diz em Marcos 4,34, para as multidões Jesus só falava em parábolas, mas quando estava sozinho, com os discípulos, ele explicava tudo. Então, para fortalecer e visualizar a caminhada, a equipe poderá visitar grupos da IAN já existentes. Esse momento de preparação é importante para que a IAN inicie o processo de organização com discernimento e desperte entusiasmo nas pessoas que se disponibilizaram para ajudar. O quinto passo que nós vamos ver é o convite. Passos significativos já foram dados na caminhada. O que iniciou com uma proposta, agora já conta com uma equipe que se dispõe a continuar construindo o caminho. Dessa forma, chega o momento de cumprir o mandato de Jesus. Ou seja, portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que eu ordenei a vocês. Eis que estou com vocês todos os dias, até o fim do mundo. É chegada então a hora de fazer o convite, que deve se estender a todas as crianças e adolescentes da comunidade local. O convite
passa a ser feito às crianças e adolescentes que já estão na comunidade e também os que não estão. É importante neste momento ter estabelecido o dia e local onde vai acontecer o primeiro encontro. No 6º passo, nós temos a identificação com o carisma. Iniciamos os encontros com as crianças e adolescentes, então agora é o momento de apresentar, por meio da metodologia específica das 4 áreas integradas, a história, espiritualidade e compromissos da IAN. É especialmente neste momento que as crianças e adolescentes irão se identificar com os carismas da obra, ou seja, criança e adolescente evangelizando e ajudando crianças e adolescentes. E deste modo, gradual, ajudar as crianças e adolescentes a assumirem a sua missão, que é a de fazer amigos para Jesus. No início, é normal que algumas crianças e adolescentes se identifiquem mais e outras menos com a obra. Faz parte do amadurecimento e fortalecimento da mesma. Porém, isso não pode ser causa de desânimo. No grupo dos seguidores de Jesus, alguns discípulos também voltaram atrás, e Jesus pergunta aos que ficaram: "Vocês também não querem ir embora?" E Pedro responde: "A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna", como podemos ver em João 6, de 66 a 69. No nosso 7º passo, nós vemos o grupo. Os grupos da infância e adolescência missionária são formados por 12 crianças e adolescentes, que simbolicamente lembram os apóstolos aos quais Jesus confiou a missão de evangelização até os confins do mundo. Os grupos não devem conter com uma grande quantidade de participantes, bem como precisa estar organizado e separado de acordo com a faixa etária. O grupo da IAN se forma quando todos encontram nele seu lugar flexível, garantindo a cada um sua importância, seu significado, seu protagonismo. São crianças e adolescentes que testemunham sua vida missionária na escola, na família e na comunidade. É no grupo que se constrói um espaço de aprendizado, de convivência social. É no grupo também que se reconhece o igual e o diferente, as limitações e as possibilidades, as simpatias e as antipatias, os afetos e os desafetos. Após um tempo de caminhada perseverante, o grupo escolhe uma equipe de coordenadores entre as próprias crianças e adolescentes, que irá animar os encontros e distribuir as atividades, mas sempre juntamente com os assessores e assessoras. O 8º passo é a metodologia. A infância e adolescência missionária ela tem uma metodologia de trabalho própria, que são chamadas as 4 áreas integradas. Vamos ver então um pouquinho de cada área integrada. A primeira área integrada é chamada de realidade missionária. Para este encontro, as crianças e adolescentes já deverão estar cientes sobre o tema gerador escolhido. A partir desse tema, realizam uma pesquisa em revistas, jornais, sites, noticiários, entre outras coisas, informações sobre o tema que demonstram a realidade encontrada. No momento do encontro, partilham o que cada um ou cada uma conseguiu encontrar durante a semana. Juntos organizam uma forma de painel ou num cartaz as informações de material coletado, de modo a obter uma visão mais ampla e coletiva da realidade. A segunda área integrada é a espiritualidade missionária. As crianças ou adolescentes do grupo colocam em comum o que pesquisaram na Bíblia ou em outros textos, conhecendo o que se pode pensar sobre essa realidade à luz da palavra de Deus. A espiritualidade missionária quer ajudar as crianças e adolescentes da IAN a sentir como Jesus sentia e via a realidade. Provavelmente o painel feito no primeiro encontro será enriquecido com citações bíblicas e a vida cristã estará mais de acordo com a vontade de Deus, isto é, o que é bom, o que a Ele é agradável e o que é perfeito, como vemos em Romanos 12:2. A terceira área integrada é o compromisso missionário. As propostas para agir e responder à realidade refletida são colocadas em comum e discutidas. Será escolhida aquela que, dentro das possibilidades do grupo, alcançar mais de perto os missionários. Enriquecerá a todos a acompanhar a vida dos missionários lendo suas revistas, convidando para que passam pela própria região a visitar o grupo, mantendo correspondência com alguns deles. Neste encontro também é realizada com maior ênfase a oferta do cofrinho, de forma a contribuir com a missão universal. Nossa quarta área integrada é a vida de grupo. É um encontro festivo, aberto a todos, sobretudo a quem nunca é festejado, nunca é lembrado, nunca é chamado para participar.
Deve ser recordada toda a reflexão do tema gerador, desde o motivo da sua escolha até o compromisso realizado como forma de responder ao tema. Uma observação: esse tema sobre a metodologia será aprofundado na sequência do material. Voltamos então ao nosso 9º passo, o protagonismo. Nos primeiros meses, o grupo das crianças e adolescentes missionários deve ser orientado pelo assessor ou assessora, que vai preparar os participantes para caminhar com autonomia e liderança. Mas após um tempo inicial de caminhada, as crianças ou adolescentes farão uma equipe para preencher as funções que determinarem serem necessárias ao bom funcionamento do grupo, para o período de 1 ano. Coordenador ou coordenadora e vice-coordenador ou coordenadora, secretário, tesoureiro, responsável pela oração, encarregados de várias funções. A partir do momento da escolha, o grupo tem seu protagonismo. O assessor ou assessora continua acompanhando o grupo, preparando os encontros juntos com a equipe de coordenação, resolvendo possíveis conflitos ou dúvidas e garantindo a fidelidade ao carisma da IAM, conforme detalhado e aprofundado no tema do perfil do assessor. A partir disso, os protagonistas dos encontros são as crianças e adolescentes. Estes passam a escolher o tema gerador e a conduzir todos os encontros. Nosso 10º passo, a formação dos coordenadores. Crianças e adolescentes não nascem prontos para coordenar um grupo. Precisam de acompanhamento, apoio, formação. E isso será feito pessoalmente pelo assessor ou assessora. Também a cada ano, a paróquia ou um grupo de paróquias, diocese ou estado, organizará o Encontro da Infância e Adolescência Missionária, conhecido também como ESIAM, com o objetivo de preparar as crianças e adolescentes a serem coordenadores e coordenadoras dos grupos da IAM. O ESIAM é um encontro que oportuniza o estudo de dinâmicas de grupo, que estimula a vivência de espiritualidade missionária, o protagonismo de cada membro e o respeito às diferenças, sem renunciar ao trabalho coletivo. Para bem alcançar o objetivo do encontro, o ESIAM não deve contar com um número maior do que 30 participantes. O encontro terá duração de 2 dias corridos, ou em 2 datas diferentes, próximas uma à outra. É necessário fazer um ESIAM para coordenadores e coordenadores dos grupos de crianças e outro para os adolescentes. Chegamos ao 11º passo, a formação permanente dos assessores. Os assessores e assessoras são a alma da IAM. Deles depende em muito a perseverança das crianças e adolescentes, a fidelidade ao carisma da obra, o trabalho de conjunto com as pastorais da igreja local, a abertura aos problemas do mundo e a atenção aos acontecimentos que merecem o engajamento das crianças e adolescentes. Por isso, também os assessores e assessoras precisam atentar-se à sua formação permanente. Como programa ideal, sugere-se, além do estudo pessoal de livros e revistas missionárias, encontros periódicos para estudos de um tema específico, conforme as necessidades e calendário preparado anualmente com a coordenação paroquial, diocesana e estadual da IAM. É recomendável e necessário participar dos encontros e cursos de formação oferecidos pela igreja local. Chegamos então ao 12º passo, o transbordar. A IAM deve estar aberta para ser multiplicadora do ideal missionário no meio do povo de Deus. Mesmo tendo como carisma a atenção para o que existe além fronteiras, não se pode descuidar das necessidades local, com preferência pelas situações missionárias que existem dentro da paróquia e da comunidade. Por isso, os assessores e assessoras da IAM precisam ter um relacionamento com as pessoas, com os grupos, as instituições, mesmo as não eclesiais, que cuidam de crianças e adolescentes, ou em situações de risco, ou mesmo já vítimas de exclusão pela sociedade. Devem, portanto, cuidar de colaborar firmemente com o Conselho Tutelar, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, lares de acolhimento, atendimento ao menor infrator e demais organizações. A alegria do Evangelho para uma igreja em saída é uma alegria missionária. Precisa ser anunciada a todos os povos e em todos os tempos e lugares. Obrigado, seminarista David. Nós agradecemos muito sua participação. No seminário, é possível existir o Conselho Missionário dos Seminaristas, o COMISE,
E o David participa deste grupo que visa manter acesa a chama missionária na disponibilidade e gratuidade dos seminaristas. Um abraço, então, a todos os seminaristas de nossa Diocese de Colatina, mas de modo especial aqueles que participam do Conselho Missionário do Seminário. Nos 12 passos que o seminarista David nos apresentou, penso que algumas paróquias já estão vivendo todos eles, porque já têm a infância e adolescência implantada. Outras paróquias estão vivendo agora o primeiro passo, a semente, o momento da semeadura, que esta semente da IAM possa estar sendo lançada em terra boa e possa produzir frutos, muitos frutos. Converse com o seu pároco, diga a ele da proposta de implantação da IAM, coloque-se à disposição e nos procure para o que for preciso. O COMIDE, Conselho Missionário Diocesano, está disposto a ajudar no que for necessário. Como falei no início do programa sobre a paróquia São Pedro de Baixo Guandu, vamos ouvir ainda hoje 2 testemunhos de adolescentes de Baixo Guandu que participam de grupos da infância e adolescência missionária. São 2 meninas, 2 adolescentes, a Elisa e a Tayane, que nos dirão um pouquinho do que a IAM pode realizar além dos encontros propostos pela metodologia das 4 áreas integradas. Meu nome é Elisa, eu sou da paróquia São Pedro de Baixo Guandu. Eu sou uma das coordenadoras da Infância e Adolescência Missionária com mais alguns amigos meus. A Infância e Adolescência Missionária, a IAM, ela é muito importante para mim porque a gente ajuda muitas coisas, como ajudar o próximo, a gente faz cestas básicas para ajudar famílias, a gente sai recolhendo aqui nas ruas da minha cidade. E a gente também faz várias coisas divertidas, tanto nos encontros como fora. Fora, por exemplo, a gente foi visitar os idosos no asilo e a gente fez um circo para alegrar os dias deles. E eles gostaram muito. É um circo mesmo, a gente fantasiou as crianças e tudo. Uma das nossas assessoras tinha algumas fantasias de animais, a gente colocou nas crianças e fizemos um espetáculo enorme com os idosos. Eles gostaram bastante. A gente também já visitou outra idosa que ela gostava muito da gente, que toda vez que a gente ia na casa dela, ela fazia um bolo que era só especial pra gente. A gente deu uma plantinha pra ela que 2 anos depois, mais ou menos, quando a gente foi lá depois, a gente viu aquela plantinha e ela cuidava com todo amor e carinho daquela planta. E os encontros em si são bastante divertidos. A gente reza, a gente comenta, lê alguns versículos, alguns capítulos da Bíblia. Depois a gente brinca sobre aquele conteúdo. A gente faz gincana, acampamento. No início da IAM também teve acampamento, que foi muito legal. Foi, eu acho que de um dia para o outro, a gente dormiu de barraca e tudo, acordando cedo, filme, um monte de coisa. A IAM, ela é bastante divertida e ela ajuda também vários amigos nossos. A maioria dos nossos amigos estão na IAM e eles gostam bastante também. E é isso, a IAM, ela é tudo isso pra mim. Meu nome é Tayane, eu tenho 13 anos, eu sou da paróquia São Pedro, Baixo Guandu, Espírito Santo. Eu comecei a participar da IAM no ano de 2016. Lá fiz várias amizades. Para mim, a IAM nos ensina muito sobre os ensinamentos de Jesus, de sermos solidários com outras pessoas. Eu participei de várias missões e a que mais me tocou foi do dia que a gente arrecadou muitos alimentos e conseguimos fazer algumas cestas básicas para doar para famílias da APAI. E hoje eu participo como coordenadora. Quando eu recebi o convite, eu fiquei muito alegre e hoje eu ajudo a evangelizar crianças para essas crianças evangelizar outras crianças. Muito obrigado, queridas Tayane e Elisa, da paróquia São Pedro, Baixo Guandu. O testemunho de vocês nos enriquece. A IAM tem a sua metodologia própria, que daqui a alguns programas nós iremos esclarecer. Mas a espiritualidade da IAM nos permite fazer muito mais do que a metodologia pede. Como as meninas relataram hoje,
É possível, com os grupos da infância e adolescência missionária, promover a arrecadação de alimentos para os mais necessitados. O circo que as crianças montaram no asilo para alegrar os idosos, eles me contaram que foi um momento muito festivo, muito feliz, tanto para as crianças quanto para os idosos. Montar também acampamentos e tantas outras coisas que podem ser feitas com as crianças da infância e a criatividade que elas têm. Tudo isso pode ser feito sem deixar de lado a metodologia própria da infância e adolescência missionária, que é composta pelas 4 áreas integradas. Compostas do primeiro ponto, a realidade missionária. Segundo ponto, espiritualidade missionária. Terceiro ponto, compromisso missionário. E o quarto ponto, a vida de grupo. Devagar, nós vamos entendendo essa história. No próximo programa, no próximo sábado, a gente se encontra com a graça de Deus. A você que nos acompanhou das mais diversas localidades, nosso muito obrigado. Agora vamos rezar e receber a bênção de nosso bispo diocesano. Vamos adiante, porque afinal a missão não para. E agora, em comunhão com nosso bispo diocesano, Dom Vladimir, oração e bênção de envio. Pai nosso, o teu Filho unigênito Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, confiou aos seus discípulos o mandato: ide e fazei discípulos todos os povos. Recorda-nos que pelo batismo tornamo-nos participantes da missão da Igreja. Pelos dons do Espírito Santo, concede-nos a graça de sermos testemunhas do Evangelho, corajosos e vigilantes, para que a missão confiada à Igreja, ainda longe de ser realizada, encontre novas e eficazes expressões que levem vida e luz ao mundo. Ajuda-nos, Pai Santo, a fazer com que todos os povos possam encontrar-se com o amor e a misericórdia de Jesus Cristo. Ele que é Deus conosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Como Jesus enviou em missão os discípulos, assim, em nome da Igreja, eu vos envio. Ide e anunciai a todos a boa nova de Jesus Cristo. Amém. O Senhor vos acompanhe e vos recompense. Amém. Você acompanhou o programa Batizados e Enviados. A missão não para. Entre em contato conosco pelo e-mail comidicolatina@gmail.com.